Tu só vai mudar de vida se tu fizer exatamente o que eu fiz. Você precisa estar revoltado. Se você vive como a maioria das pessoas vivem, se você se conforma em trabalhar, pagar contas e no final não sobrar nenhum dinheiro para tu sair com a tua família, eu sinto lhe dizer, mas nunca vai mudar essa situação. A maioria dos brasileiros, eles passam por isso. Eles trabalham e muitas das vezes, infelizmente, não conseguem nem quitar as dívidas que têm. Então, para você mudar de vida, não importa a situação que você esteja agora, se você estiver dívidas, não importa. Mas você precisa se revoltar. Não é se revoltar contra as pessoas, não é se revoltar contra as outras, é se revoltar com a situação. Você precisa ficar inconformado com a situação que você vive atualmente. Se você continuar conformado, vou trabalhar, paguei a conta, beleza. Ah, pagou minhas contas, graças a Deus. Graças a Deus que você pagou suas contas. Mas e o teu lazer? E a tua saúde? A maioria das pessoas, elas vivem para pagar contas. Muitas das vezes tem umas que não conseguem nem o que comer. Então você precisa se revoltar. Se hoje você não tem nem o que comer, você precisa se revoltar com isso, se revoltar com essa situação. É aí que vai virar a chave, sabe por quê? Porque você vai se revoltar contra a situação, não é se revoltar com quem tem, porque muitas pessoas, elas têm raiva daquele que tem se ela não tem nada. Não, você tem que se revoltar com a situação, então você tem que se revoltar para você estudar, procurar um jeito de mudar essa situação. Você já teve alguma situação que às vezes você está ali tranquilo e alguém, ela consegue tirar a tua paz e você, do nada, você cria forças onde não tinha e sai, e aquela força vem, e é exatamente essa força, é essa revolta, mas é essa sede de mudança, essa sede de mudar a situação, de pensar se eu não vim para esse mundo para viver isso, para sofrer isso, enquanto muitos têm aí em abundância, eu estou aqui ralando, acordo cedo, batalho, a minha vida não muda. Então você precisa buscar essa revolta. Quando você quiser muito uma coisa que você não conseguir aquilo, justamente porque você não tem o dinheiro, é aí que você deve se revoltar com a situação. Eu só consegui mudar de vida depois que eu me revoltei com a situação em que eu estava. Enquanto você estiver conformado, enquanto você disser assim, dá pra, eu como, eu pago as minhas contas, o problema é que não sobra nada, o problema é que tu não consegue fazer uma viagem com a tua família, porque não sobra nada. Agora imagina aquelas pessoas que elas não conseguem nem quitar as dívidas. Então você precisa se revoltar de uma maneira que você vai falar assim, até o final do ano eu resolvo essa situação. Até o final do ano eu encontro uma solução, mas você precisa agir. Eu passei muito tempo da minha vida assistindo vídeos e podcasts e eu consumia livros e mais livros, mas eu não colocava nada em prática. Então não adianta de nada você ler livros, de você assistir vários podcasts motivacionais, de tudo, desenvolvimento pessoal, se você não colocar nada em prática. A dica é coloca em prática. Nem que seja uma coisa assim, você tem que colocar em prática para tu começar a mudar de vida. Primeira coisa é a revolta. Se tu tá revoltado e tu quer mudar de vida, agora você vai procurar uma solução para você mudar de vida. Primeiro busca essa revolta. Quando tu tiver com essa revolta, aí sim tu vai dar o próximo passo. Porque a gente precisa de um gás, de um combustível, e nada melhor do que a revolta contra... Quando eu era mais jovem, tinha muitas pessoas que me falavam, né, sobre estudos, sobre faculdade, sobre muitas coisas. Mas eu ouvi aqui e saía por esse aqui. Então não adianta nada. Não adianta nada as pessoas te falarem se você não colocar nada em prática. Aí na internet, aqui no YouTube, está cheio de vídeo te ensinando como é que você consegue renda extras, te ensinando muitas coisas de como sair da pobreza. O problema é que a gente fica assistindo e não coloca nada em prática. Sinto lhe dizer, se você assistir esse vídeo e não colocar nada em prática, não vai mudar em nada. Agora, se revolta, tem sede, tem aquela sede de mudança, tem aquela sede de quando chegar no final do ano, você se reunir com a sua família, você ter aquela mesa farta, de você ir no mercado e você poder comprar o que você quiser. No passado não era fácil, não. No passado não era fácil, sem a tecnologia, sem a internet. Imagina aí quantas pessoas habilidosas, quantas pessoas não conseguiram mudar de vida porque não tinha internet. Agora hoje, gente, com a rede social, com a internet, hoje você pode ganhar dinheiro em casa.
Eu tenho crianças e eu trabalho da minha própria casa. Aliás, eu trabalho de onde eu quiser trabalhar hoje, mas a maioria do tempo eu trabalho na minha casa, no meu conforto, na hora que dá para mim trabalhar. Imagina aí você poder trabalhar a hora que você quiser entre aspas, porque a gente que trabalha com a internet não vá pensando que é uma moleza não, a gente rala muito. A gente rala muito, tem pessoas que vê só as suas conquistas, mas você não vê que enquanto a maioria do mundo está dormindo, enquanto a maioria do mundo está assistindo uma Netflix, a gente está ali trabalhando, batalhando para conquistar o nosso futuro. Então você precisa parar para pensar agora, até o final do ano ainda dá tempo de tu mudar essa situação aí. Você precisa se revoltar de uma forma. Meu Deus, por que, que o outro tem e eu não tenho? Aonde é que eu estou errando? Você precisa fazer perguntas para você. O que, que eu posso conseguir? Aonde que eu preciso aprender mais? O que, que eu preciso? Que renda extra que eu posso começar de hoje mesmo? Sempre vai ter uma coisa que você pode começar de hoje mesmo, nem que seja para você se aprofundar em algum assunto. Cria um canal. Gente, cria um canal. Eu não consigo nada. Eu moro assim, no meio do mato. Vou te dar esse exemplo porque atualmente eu estou morando em um sítio. Hoje, se eu quiser morar na cidade, eu moro na cidade. Se eu quiser morar no sítio, eu moro no sítio. Hoje, graças a Deus, eu já tenho essa opção de escolher. Prefiro morar aqui no sítio porque eu gosto dessa paz, eu gosto da natureza, né? Mas assim, digamos que você está morando no sítio, no meio do mato. Como é que eu vou mudar uma de vida morando no meio do mato? Então comece a gravar teu dia a dia, cria um canal no YouTube e comece a mostrar teu dia a dia. Mas eu não quero isso. Para tu mudar de vida, tu vai precisar se mover, tu vai precisar fazer alguma coisa. Então, ou você se revolta com essa situação e busca aí algo para melhorar a tua vida, ou você vai viver assim para sempre. Quantas pessoas, elas esperam a aposentadoria e quando chega na aposentadoria, ela gasta todo com remédio, com alguma coisa, e aí, adiantou de quê? Eu mudei de vida quando eu me revoltei, mas foi comigo mesmo, não foi com os outros. Eu não tive inveja, eu me revoltei, foi comigo mesmo de ter me permitido chegar numa situação lá atrás, de eu sentir vontade de comprar uma coisa e não ter dinheiro para me comprar. Nem tudo nessa vida a gente sabe que não se resume ao dinheiro. Mas imagina você passar os perrengues da vida sem o dinheiro. Quando eu estava batalhando, lutando para me mudar de vida, eu ouvi muitas vezes as pessoas falar assim, não foca só no dinheiro. Eu não foquei só no dinheiro, eu nunca deixei minha família de lado, é claro, a minha família sempre à frente do dinheiro. Mas eu deixei de sair, eu deixei muitas coisas, eu abri mão de muitas coisas para mim ter a vida que eu tenho hoje. E graças a Deus hoje eu vivo muito bem. Mas eu precisei me revoltar lá atrás com a situação. Então, se eu não tivesse me revoltado com a situação em que eu me encontrava, hoje eu não estaria conquistando o que eu estou conquistando. Se revolta. Procura aí no YouTube várias fontes de renda para tu começar hoje mesmo. Se você tem habilidade para fazer alguma coisa, começa a fazer, começa a ganhar uma rendinha extra. Gente, se revolta com a situação que você se encontra no momento, senão a vida vai continuar a mesma, vai entrar ano e vai sair ano, e você vai, quando chegar no começo do ano, esse ano vai ser diferente. Quando chegar em dezembro, você vai estar frustrado, porque foi tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque você fez exatamente a mesma coisa. Então se revolta agora, se revolta hoje com essa situação, que eu te garanto que quando você chegar no final do ano, você vai ter colhido muitas coisas boas. A gente primeiro planta uma sementinha. Você não vai plantar semente hoje e amanhã tu já vai colher, não. A semente ela precisa de um tempo para ela poder germinar. Então, cada processo. Mas se revolta e vai à luta. Eu só mudei quando eu me revoltei. E isso é real. Isso é real. Então, se tu é pobre, se tu não tem nada, a grande chance de tu virar a chave se revoltando é muito grande. Mas eu continuo te falando aqui. Mas eu volto a te falar, tu não se revolta com os outros não tem nada a ver com isso. É para você se revoltar com você, com a situação que você está escolhendo. Se você está vivendo a mesma coisa que ontem, é porque você está escolhendo a mesma coisa hoje. Se você está escolhendo a mesma coisa hoje, você vai colher amanhã a mesma coisa. Então vamos mudar a rota, vamos mudar os pensamentos, vamos agir. Se não tiver prática, nada adianta. De que adianta o teu conhecimento se o mundo não sabe? De que adianta o teu conhecimento se tu não consegue ensinar para o outro? De que adianta o teu conhecimento se tu não coloca nada em prática? Nada adianta. A palavra de Deus já fala mesmo que a fé sem obras ela é morta. Então,
Eu desejo que essa revolta chegue para você, que você realmente mude de vida para melhor.